Olá, irmãos do curso de CTL. Estamos agora na nossa quarta aula. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos e hoje vamos falar sobre a multiplicação de uma célula e quando é que ela acontece, né? Então vamos lá. Fórmulas são perigosas quando se trata da vida espiritual. Elas são a tentativa do homem de fazer algo sem precisar depender do Espírito de Deus. Quando resolvemos sacralizar métodos usados por Deus no passado, corremos o risco de cair no erro dos filhos de Israel. Em Números 21 lemos sobre a serpente de bronze. Qualquer um que tivesse sido picado por uma serpente, olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado do veneno. Mais de 400 anos depois, encontramos o povo de Israel adorando aquela serpente de bronze, segundo Reis 18:4. O que havia sido uma estratégia divina tornou-se em um instrumento de idolatria. Isso é o que acontece quando tentamos transformar em fórmulas a forma como Deus agiu no passado. A multiplicação somente acontece quando há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Não queremos fórmulas de multiplicação, mas apresentar alguns princípios que são chaves para que isso aconteça. Deus é Deus de multiplicação. A vontade de Deus é que haja multiplicação em toda a sua criação. Depois de criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Então, multiplicação é algo que já faz parte do coração de Deus. Deus colocou dentro de cada semente o potencial de gerar uma floresta inteira. E basta olhar para a árvore carregada de frutos para perceber que Deus ama a frutificação. Todas as coisas saudáveis e cheias de vida eventualmente se multiplicarão. Toda a criação de Deus se multiplica. Para que a vida possa se manter, a multiplicação é essencial. O princípio da multiplicação foi a parte importante da igreja primitiva. Se lermos os textos de Atos 6, do 1 ao 7, 9, do verso 31, e capítulo 12, do 24 ao 25, entenderemos que a vontade de Deus é o crescimento e a multiplicação da igreja. É mais que adição, é multiplicação. Passos práticos para a multiplicação. Fale sempre da visão de multiplicação da célula. A visão precisa ser falada frequentemente se quisermos que ela seja praticada. Só temos aquilo de que falamos. Deve estar claro para todos o alvo da multiplicação e até mesmo uma data estabelecida para que ela aconteça. A célula foi iniciada com propósito e a multiplicação cumprirá esse propósito. Então, quero começar aqui falando que multiplicação é algo que está no coração de Deus. Um fato muito importante. Em João, capítulo de número 3, nós temos aquela frase, aquele versículo que amamos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Amém. Glória a Deus por isso. Só que em Colossenses eu já vou ver Jesus não mencionado como unigênito, mas agora eu vou vê-lo
mencionado como primogênito. E primogênito é o quê? É o primeiro de muitos. Então, só por aí, para que você entenda que com a vinda de Cristo, novos irmãos foram conquistados para o Senhor, mas irmãos de uma linhagem sacerdotal. Então eu quero chamar aqui a sua atenção que multiplicação é algo que faz parte do coração de Deus. E nessa matéria nós vamos entender que não a multiplicação não acontece com regrinhas, né, de coach, de alguma ajuda, autoajuda, nada disso não. O único que está abençoando, que está dando a multiplicação é o Senhor. Temos que ser sempre dependentes dele. Mas aqui nós vamos aprender algumas coisas importantes. Quando o líder ele sempre fala para todos numa célula qual é o objetivo da célula, fica muito claro qual é o objetivo onde nós queremos chegar. Multiplicação. E não simplesmente reuniões semanais que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada vai acontecer. Não, nós temos um objetivo claro. Ir no caminho da multiplicação. Nós vamos trabalhar, nós vamos plantar em todo o tempo, vamos investir, mas na verdade a multiplicação vem da parte do Senhor. E aqui está falando que além de eu falar, ser claro com todos da célula, que o nosso objetivo é chegar na multiplicação, temos outro aqui, use a analogia da família. Famílias saudáveis têm a expectativa de que os filhos cresçam, se casem e formem novas famílias. Esse mesmo é o princípio se aplica às células, ou seja, a gente tem lá muitos relatos sobre famílias que o tempo passa e a família cresce. Um exemplo, vamos supor aqui da família Feitosa. Estava fazendo uma pesquisa, né, sobre essa família da qual eu faço parte, e eu entendo que desde lá do século XVIII, uma família de Feitosa vieram de Portugal para cá, e eu vejo que como é grande essa família nos estados do Ceará, estado de Pernambuco, e aqui e acolá a gente encontra algum Feitosa. Então a gente vai entender o que? Olha só, alguém veio e multiplicou a semente. Então o tempo passou, estamos aí há mais de 300 anos, é a família crescente, né? E importante nós entendermos que assim é o projeto de Deus para com a sua igreja, que nós venhamos crescer, que a todo tempo a igreja exista até a volta dele, mas isso sempre gerando, multiplicando. Então, olha só que quando fala de famílias, eu peguei essa menção apenas para mostrar que o tempo passa, mas a família continua crescente. Então, desde lá de quando Jesus veio, que dividiu a história, né? Estamos no ano de 2020, mas Jesus dividiu a história. Então, nesses 2020 anos, como a família de Cristo tem crescido. Então, fica aqui uma observação para nós que o crescimento dessa igreja, desde lá da primitiva a hoje, a nossa idade contemporânea, a igreja de Cristo tem crescido. E esse é o objetivo. Tenha tantos líderes em treinamento quanto possível. Nós recomendamos que sejam pelo menos 3. A visão é que todo membro eventualmente torne um líder de célula. Então, olha aqui, um alvo. Então, comecei uma célula, eu como líder tenho que entender que eu preciso de um líder em treinamento no qual eu vou investir. Aqui pela visão está dizendo 3, mas quando eu tenho uma pessoa que está se despertando, que está com coração, está com encargo, está com amor, eu posso entender, sem apressar os passos, que no tempo certo
eu vou multiplicar, porque eu já estou preparando um líder em treinamento. Jamais esquecendo do que falamos sobre anfitrião. Eu tenho que treinar um líder, um futuro líder, porém eu tenho que ter um alvo de um anfitrião. Multiplicar o anfitrião também. Então, está sendo orientado aqui que nós temos que ter alvo, e alvo para que prediz uma multiplicação é eu ter líder em treinamento na minha célula. Discipule o líder em treinamento. Não se limite a fazer com que ele curse o CTL. Invista em sua vida discipulando-o, fazendo com que ele leia livros e participe de conferências e seminários. Acompanhe a sua vida pessoal e dê-lhe responsabilidades na célula, para que ele possa aprender fazendo. Aqui está o ensinamento para o líder. Ajudar o líder em treinamento na prática, fazendo, atuando. Invista seu tempo nos futuros líderes. Embora cada um seja importante, invista mais tempo naqueles que são fiéis. Então, quando você percebe, poxa, esse irmão, ele está com muito coração, ele está com muito envolvimento, irmão, pode ter certeza, não desprezando os demais, mas há alguém aí que você precisa ter uma atenção especial, e no formar, no ouvir, no gerar. Então, é muito importante que você preste muita atenção e invista bastante nesse líder em potencial. E o que da minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros, segundo Timóteo 2,2. O Senhor investiu o melhor do seu tempo nos 12, e nós devemos fazer o mesmo com os nossos discípulos. Então, fica ali Jesus um grande exemplo de que ele recrutou 12 homens, e nesses 12 homens ele investiu seu tempo, amando a todos, mas nesses 12 havia um investimento, havia uma expectativa. Claro que a gente vai acompanhar que alguns, se eu pegar, por exemplo, a vida de Pedro, que discípulo complicado, né? Desde a sua conversão, mas esse aí, quando despertou, ele foi um líder que conduziu os outros a cumprir o ID que o Senhor deixou, né? Então, assim como Jesus investiu nos apóstolos, que eram seus discípulos, assim nós devemos também investir naqueles que estão ali conosco. Faça apelo na célula para novos líderes. Programe uma reunião especial. Apelos são importantes para termos novos convertidos e também novos líderes. Então, a todo momento, está falando sobre essa importância, falando que o Senhor procura. Então, nesses momentos onde a gente pode ali na célula ter uma resposta positiva de um irmão ou de uma irmã para entrar nessa linha de liderança. Seja aberto a estratégias criativas. Nós dependemos do Espírito de Deus e do poder, de seu poder para fazer a obra. Devemos ter cuidado para não sermos um tipo de professor pardal das multiplicações, mas devemos ser sensíveis para perceber quando uma ideia é realmente do céu. John Maxwell disse: se minha bala cabe em seu revólver, atire com ela. Celebre a multiplicação com uma festa. É interessante que todo final de semestre nós temos a festa da colheita, é a festa da igreja, multiplicação. E nesse momento as redes apresentam seus frutos, né? Então, olha só que como igreja nós temos a festa da multiplicação, mas na nossa célula, quando isso acontece, nós temos que celebrar, né?
Apresentar a nova célula na frente da igreja, elogiar publicamente o líder que multiplicou sua célula, podem ser fatores poderosos de motivação para desencadear novas multiplicações, né? Toda a igreja tem que ter conhecimento do que foi feito, de como Deus abençoou, e isso tem que ser visível para todos, né? Utilize a estratégia de microcélulas. Basicamente, as microcélulas atuam como um facilitador no processo de multiplicação de uma célula. Quando a célula atinge um número de 10 membros, então o grupo é subdividido em duas microcélulas de 5 pessoas. Assim, o líder da célula e o líder em treinamento lideram cada uma das microcélulas. Então, segundo aqui o ensinamento, a partir de 10 membros, então já se pode pensar na atuação de microcélulas, né? Dividindo assim a célula para que ela possa dali ter início a uma nova célula com um novo líder. Então tudo isso aí é uma estratégia, uma prática que leva à multiplicação. No final do processo, os novos líderes estarão preparados e, a partir do crescimento das microcélulas, a multiplicação acontece. Então, olha só, o líder em treinamento já ali conhecendo sua futura célula e já começando com algum grupo de irmãos para levar à multiplicação. A multiplicação pode ser acelerada. Quando a igreja realiza campanhas de jejum e oração para a multiplicação, os irmãos se enchem de empolgação e essa motivação pode acelerar a multiplicação. A fé vem pelo ouvir e assim devemos falar e ensinar publicamente a visão de multiplicação. A intercessão do líder pelos membros. O que se espera de um verdadeiro líder de célula é que ele carregue os irmãos no peito e nos ombros, que tenha amor e encargo. Somente líderes assim conquistam autoridade. Paulo diz que pesava sobre ele continuamente a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11, 28, isso é encargo. Mas ele também diz que os irmãos eram uma carta escrita em seu coração, conhecida e lida por todos os homens, 2 Coríntios 3, 2. Isso é cuidado em amor. Então, a gente pega aqui o exemplo de Paulo, que teve um encargo com toda a igreja, com todos aqueles homens que ele levantou como pastores em diversas cidades. A gente vê cartas que, mesmo preso, Paulo enviava para os seus irmãos, né, que estavam em liderança de igrejas. Cartas essa como a de Timóteo, onde ele escrevia para Timóteo, dava instruções. Então era alguém que, mesmo preso, tinha um encargo com a igreja de Cristo, tinha aquele amor de se dar pelos irmãos. Estímulo para trazer visitantes. Então isso aqui é importante a todo tempo. Irmãos, quer que sua igreja, a sua célula avance? Tem que gerar visitantes. Todos os irmãos têm que estar, devem estar com o coração nisso, de trazer irmãos, visitantes, um parente, um amigo, né, de fazer evangelismo, de propagar as suas reuniões de célula. Então, quando isso acontece, irmãos, é propício a um momento ou outro chegar um irmão que vai fazer parte, que vai passar pelo encontro, que vai fazer os cursos, que no tempo propício vai crescer, vai avançar. Então você gera um discípulo. Então, mas tudo começa em você convidar alguém para a célula. O contato com o visitante durante a semana. Não basta trazer um visitante, é preciso trazer um acompanhamento com ele nos dias seguintes. É o que nós falamos em outras aulas. Quando tem presença de Deus, a pessoa procura. Mas um líder atuante, um líder que
com olhos de águia, esse líder, ele jamais esquecerá daquele visitante e estará em contato permanente para que a pessoa volte, que participe. Então, é importante isso, ter olhos de águia no momento da sua liderança. Líder ou alguém designado deve telefonar agradecendo a visita, reforçando o convite para a reunião seguinte. Além disso, todos os membros da célula devem orar pelo visitante. Então, isso é uma prática que deve acontecer. Quando todo mundo está focado, então, queremos visitante na nossa célula, vamos orar por isso. Nós precisamos ter visitantes, então, que vamos fazer nossa parte, vamos orar. Depois vamos lançar a semente. Então, é nesse momento aí onde somos surpreendidos pelo Senhor. O estabelecimento de alvos claros de multiplicação da célula. Estabelecer um alvo claro de multiplicação é fixar uma data para que ela ocorra. Todos os membros devem saber essa data e orar para alcançar o objetivo. Observe, irmãos, quero abrir parênteses aqui para algo que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás, onde o pastor Wilson, nosso pastor supervisor aqui de São Paulo, ele observou e viu que a igreja não estava avançando. Não estava avançando em relação a gerar novos irmãos, novos líderes. E assim ele convocou toda a igreja, todos os irmãos, os pastores, e lançou o projeto Gênesis. E esse projeto Gênesis nada mais é do que a gente zerar tudo e começar pelas fases da célula, que são 4. São 4 fases. E nessas 4 fases você começa toda a igreja pegar a primeira fase, a segunda fase, comunhão, edificação, né, até chegar na multiplicação. E isso trouxe um resultado assim maravilhoso, onde eu estava trabalhando, porque nós zeramos todas as células, pegamos a primeira fase, o que vamos fazer nessa primeira fase, todos participaram, e aí passamos para a segunda fase, para a terceira. O que aconteceu no final do semestre? Houve multiplicação. Olha que maravilha. Então, quando nós temos alvos claros, e o que foi feito? Um trabalho assim muito bonito. Olha, gente, estamos aqui de tal dia, de tal dia de um mês a tal dia do outro, nós vamos estar numa primeira fase. E, por fim, data da nossa multiplicação. É essa data aqui. Nessa data, estaremos multiplicando nossa célula. Então, nas nossas reuniões de célula, estava lá o cartaz já falando o dia da multiplicação. E todo mundo trabalharam por esse dia. Fizemos encontro, fizemos visita, e a gente viu que Deus estava respondendo. Mas tudo isso por quê? Porque houve uma visão, houve uma união e todos passaram a falar a mesma língua. Então, quando tem alvos claros, é muito propício de nós vermos a multiplicação que o Senhor vai nos dar. A comunhão da célula durante a semana. Os eventos de comunhão são chave para o crescimento da célula. Aquele grupo que ainda não virou uma família, uma turma, ainda não se tornou uma célula de fato. O Novo Testamento fala muito sobre a comunhão do que evangelismo. Normalmente, uma pessoa se decide por uma igreja pela maneira como é acolhida. Ninguém consegue ficar em uma igreja onde não faça amizade. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. E a amizade é a maior ponte para o evangelismo. Então, olha aqui, sendo colocado na primeira fase da célula, por exemplo, é a comunhão, onde todos vão
desfrutar. E olha o que está sendo falado aqui, que é no momento de comunhão onde gera amizade. Eu quero chamar a sua atenção pelo que foi falado na segunda aula, que no meio da comunhão os irmãos se alegravam, comiam, se fartavam, mas ali havia uma singeleza de coração. E nesse momento era gerado novos irmãos, né? O encargo do líder pela reunião da célula. O tempo que o líder gasta com Deus preparando-se para a reunião é determinante para o crescimento da célula. A maior necessidade de um líder de célula é ter encargo ou receber um encargo da parte de Deus. Se não nos importamos com o fato de nossa liderança não produzir impacto algum na vida dos membros, é porque não temos encargo. Percebe bem isso aqui, irmãos. Nós somos facilitadores, nós levamos as pessoas à presença do Pai, porque ora nós também chegamos à presença do Senhor, porque um irmão investiu em nossa vida e assim devemos investir na vida de outro. Mas quando eu não tenho esse encargo, eu não estou indo para lugar nenhum. Mas quando eu tenho um encargo com a obra do Senhor, você pode ter certeza que nós seremos conduzidos a um lugar onde multiplicaremos, onde geraremos mais um, mais dois, mais três. Então, olha só, ter encargo é muito importante. Não é cargo, é encargo. Ter encargo significa incomodar os membros da célula a tal ponto que não sosseguem até mostrarem compromisso com o Senhor. Então, o líder é aquele que está ali a todo tempo com visão, trazendo os irmãos para a aliança, para o envolvimento com a obra do Senhor e a multiplicação pode ser na família, pode ser com amigos, mas essa pessoa passa a entender a obra do Senhor e assim seguir. Nossa célula se reúne 52 vezes por ano. Se após 3 meses não houver mudança na vida deles, precisamos ficar incomodados. Esse é um detalhe muito importante, porque 52 vezes são 52 semanas de reunião de célula. E passar 52 semanas e eu não ver minha célula fluindo em Deus, apaixonada pelo Senhor, com visão de multiplicação, eu posso passar a 104 vezes em 2 anos. Ou seja, não houve multiplicação e não tem alvo de multiplicação. Por quê? Eu entendo que é só uma reunião, que é só um momento de estar junto. Mas quando eu tenho no meu coração convicção do que eu estou fazendo e convicção de onde eu quero chegar na multiplicação, irmão, você pode ter certeza, ainda que seja 1 ano, acontecerá a multiplicação na sua célula. Por um vendedor que fica um mês inteiro sem vender, não ficará tranquilo, pois isso produzirá um peso em sua alma, deixando-o aflito e preocupado. Nessa circunstância, ele avaliará a causa do problema, pensará em estratégias e tentará mudar a situação. Então, aqui uma citação comparando ao vendedor, né? Eu já tinha mencionado algo importante lá atrás, mas quero aqui enfatizar novamente. Nós temos um produto irrecusável. Eternidade com Cristo. É irrecusável. O preço disso já foi pago. Não precisamos fazer nada que venha valer a minha salvação. Jesus já fez tudo por mim e por você. Agora pensem, se é algo de extremo valor, algo que é vendido por um preço que já foi pago, gratuito, por que as pessoas não querem? Por que as pessoas não anseiam?
tudo está no nosso poder de convencimento. O vendedor só vende quando ele consegue convencer as pessoas sobre aquilo. Então, muitas das vezes, como é que está sendo propagado Cristo? Então, o líder ele tem que estar atento sobre como ele está propagando Cristo para as outras pessoas. Está propagando Cristo com peso? Não vai vir, irmãos. Sua célula vai continuar vazia, né? As aranhas, teias de aranhas. Mas se você é alguém que maneja bem a palavra do Senhor, isso está lá em Timóteo, falando sobre isso, que maneja bem a palavra do Senhor, que usa a palavra do Senhor, e uma pessoa que eu admiro muito é o pastor Aloísio, com a sabedoria que Deus o deu, assim deu para ele. Eu fico aqui pensando, meu Deus, cada pregação são muitas pessoas que estão se rendendo ao Senhor. Por quê? São pregações que não trazem peso. E um problema que nós temos hoje, em dias atuais, é quando nós misturamos lei e graça. E muitas igrejas pregam isso, então as pessoas ficam apreensivas. Mas quando a nossa pregação, aquilo que nós falamos, traz paz, traz vida, né? Então com certeza a nossa célula tem presença do Pai. Então, pegando aqui um vendedor que tem um excelente produto e não está conseguindo vender, o que esse vendedor precisa fazer? Analisar e ver por que não está sendo aceito, qual é o problema e mudar, caso necessário, sua forma de atuação. Tudo isso para quê? Para vender. Se o produto é bom, então eu consigo vender. Basta eu abrir a boca, basta eu divulgar, eu vou conseguir vender. E nós temos um produto, irmãos. O melhor de tudo, tudo que nós queremos, Cristo conquistou por nós. E o preço já foi pago. Qual que é a minha função hoje? Crer. Se você crer e for batizado, será salvo. Então, olha o preço do que eu estou vendendo. Olha a importância do que eu estou vendendo. Então, irmãos, está em nós assim, um poder de convencimento, mas isso é gerado pelo Espírito Santo. É Ele que gera isso em você, mas você como líder, você precisa dar esse espaço para Deus fazer isso na sua vida. Amém? Vamos continuar? Igualmente, um líder com encargo não conseguirá ficar tranquilo, mas analisará a situação e encontrará uma forma de mudá-la. Como é possível continuar se reunindo sem obter resultado algum? Se conseguimos continuar liderando nessa circunstância é porque não temos encargo. Ter encargo significa ter um alvo a atingir. Se não temos um alvo que não sai do nosso coração, isso não nos permitirá ficar parados. Então é aquilo que falando, nós temos que saber onde nós estamos indo, o que queremos como líderes. E, irmão, crer sempre em Cristo, que Cristo está na nossa frente, que Ele vai nos abençoar. Isso mostra que nós temos encargo. Mas quando é só uma reuniãozinha, dia de quinta, ou de sexta, ou de sábado, toda semana a gente se reúne, irmão, isso vai se tornar pesado. E uma hora ou outra, essa falta de encargo vai resultar em quê? Até mesmo você cansando, você lançando mão do arado. Por quê? Porque tornou um peso. Sem objetivo, sem clareza, sem foco. E então resultou em que no final? Morte. Mas quando temos encargo, temos amor, temos convicção, isso gera vida. Todo líder precisa ter encargo a ponto de se sentir responsável caso a obra não seja bem sucedida. Ele deve ser como aquele empreendedor que pensa continuamente em fazer o negócio crescer e prosperar. Ou seja, pode haver falhas? Pode. Mas eu aprendo com as falhas. E aí eu recomeço, eu mudo minha maneira de pensar, mudo minha maneira de agir e os resultados serão diferentes. E uma hora vai prosperar. Aquilo que eu plantei com amor,
eu colherei com alegria, pode ter certeza. A reunião da célula é muito importante e, como líder, você precisa avaliar constantemente se ela é forte ou fraca, viva ou morta. Talvez os membros estejam em paz, mas o líder não pode ficar em paz até que a reunião da célula esteja fluindo, cheia da vida do Senhor. Aquilo que nós comentamos sobre a presença de Deus na sua célula. As desvantagens de uma célula grande superam as vantagens. Numa célula grande, não há participação de todos. A reunião é uma réplica do culto de domingo e não há compartilhamento. É preciso outra casa para realizar o trabalho, com crianças e ninguém sente falta daqueles que não comparecem à reunião. Perde-se o encargo de levar visitantes e os novos líderes se sentem muito inseguros para assumir algo grande assim.